Boa noite a todos os internautas. Nós estamos aqui mais um curso da Escola Nacional de Formação do PT, o 4º curso temático que nós realizamos em 2017. Hoje, nós vamos tratar da constituição dos meios de comunicação no Brasil e da luta pela democratização dos meios de comunicação. Nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. A nossa querida Maria Fro, que é uma ativista pela democratização dos meios de comunicação no Brasil, que tem um blog famoso e conhecido, e, nesse momento, também trabalha na formação da CUT, não é isso? E estamos aqui também com o professor, jornalista, sociólogo, o nosso companheiro Laurindo Leal Filho. Todos nós conhecemos e chamamos carinhosamente de Lalo. Ele foi o primeiro ouvidor da Empresa Brasileira de Comunicação, é professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP e foi apresentador do programa Ver TV, que todos nós tivemos o prazer de acompanhar por alguns anos no nosso país. Então, nós vamos começar o nosso curso de hoje com uma apresentação da Maria Fro, que vai falar agora com vocês. Boa noite para quem está nos assistindo, para quem está aqui presente. Eu fui convidada para falar um pouquinho do FNDC. Então, para quem está entrando, né, nesse debate inicialmente, acho que é interessante a gente pensar um pouco a construção do FNDC, um pouquinho da sua história. Em que contexto ele nasce, por que ele nasce, porque ele ainda tem muito a fazer, né, e porque ele precisa ser aportado, enfim, fortalecido, especialmente nos dias de hoje. Na década de 80, nós começamos um processo de democratização desse país, né, na luta pela democratização, na luta contra a ditadura militar. Então, o PT nasce em 1980, o MST, a CUT, né, e também o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Ele nasce inicialmente com os profissionais da comunicação, né, que entram nesse debate, na disputa do conceito de comunicação como um direito humano, né, e não como um negócio, como a gente está acostumado nesse monopólio gigantesco que é o Brasil. O Fórum nasce como um movimento social, né? Ele não nasce como uma entidade civil. Hoje ele é uma entidade civil. Então, na década de 80, esse fórum vai ser o grande construtor do debate na Constituinte do tema da comunicação. E consegue colocar lá 5 artigos, né, que a gente ainda não conseguiu regulamentar. Aliás, teve um artigo que foi regulamentado, que é o da classificação indicativa. E o único que foi regulamentado corre risco de cair, porque a coisa é tão dramática no Brasil, em termos de direito à comunicação, que um partido político, o PTB, entrou com ação de inconstitucionalidade no STF para derrubar a classificação indicativa. Então, assim, a gente tem partido político que luta, né, contra um direito básico de todo ser humano, não só dos brasileiros, que é o direito à comunicação. Na década de 90, né, e assim, haviam outras batalhas que não foram incorporadas na Constituição, o Fórum acha que ele precisa de uma luta permanente, né? E aí ele se constitui como entidade civil. Hoje o Fórum tem 26 anos. As batalhas, né, nessas 2 décadas e meia do Fórum, algumas nós ganhamos, outras nós perdemos, mas assim, tem algumas coisas que merecem ser discutidas aqui. O Fórum conseguiu articular, né, durante o governo Lula, em 2009, a primeira Confecom, e nunca mais aconteceu, né? A gente saiu de lá com uma esperança grande de finalmente conseguir um marco regulatório das comunicações no Brasil e ficou só no sonho da Confecom.
A lei de conteúdo nacional nas TVs por assinatura. O salto dado nos programas de conteúdo nacional nas TVs por assinatura é imenso depois dessa lei. E aí as próprias TVs perceberam que havia todo um nicho econômico, né, da produção, das produtoras, tal. E hoje, talvez, assim, nem precise da lei que estipula uma percentagem de ter programas nacionais, porque a gente antes só consumia enlatado, né, principalmente norte-americano. O Marco Civil, a gente conseguiu aprovar, essa é uma das nossas grandes conquistas, embora ele não tenha sido regulamentado. Mas só ter aprovado os princípios, né, do Marco Civil, da neutralidade, da liberdade, da privacidade, nos dá fôlego aí, enfim, a gente tem algum estofo para tentar regulamentá-lo. Ele corre sérios riscos, né? Isso é uma coisa importante para a gente pensar e ficar atento. Existe mais de 8 projetos de lei na Câmara hoje que ataca frontalmente o Marco Civil. Há ainda uma série de outras lutas e campanhas do FNDC que vale a pena a gente conhecer. Existe um projeto de lei de iniciativa popular, que a gente chama do PLIP, da Lei da Mídia Democrática, que tem uma arquitetura, enfim, 20 pontos importantes na luta pela democratização da comunicação. O Lalo vai falar muito disso, né, do monopólio, é uma sumidade aqui, mas só para a gente entender um pouco o quanto isso é necessário. Como é que a gente vive num país que cerca de 11 famílias controlam todos os meios de comunicação, com propriedade cruzada, né, coisa que é proibido em qualquer país liberal do mundo, você não pode ter propriedade cruzada, quer dizer, ter absolutamente tudo, rádio, TV, jornal, revista, TV por assinatura, portal de internet, assim por diante. No Brasil, isso é possível, essas famílias controlam absolutamente tudo. E o que isso significa? Isso significa, num país de uma dimensão continental, como é o Brasil, você não ter representado nos programas de TV, nos programas de rádio, enfim, na mídia em geral, a enorme diversidade que é esse país, né? Não é só a diversidade regional, cultural, mas assim, a diversidade no campo das ideias. O que a gente vê na TV, nos jornais, nos rádios, é um discurso único. Seja sobre a agenda política brasileira, seja sobre a agenda política da América Latina, seja agenda internacional. Eu estava vindo para cá, e aí estava assim, um programa de rádio, eu não me lembro se o entrevistador era o Cláudio Humberto, para quem não sabe, ele apareceu no escândalo do Joesley, lá da JBS, da Friboi, entrevistando a Luísa Nunes. O tema era a Venezuela. E aí a gente ouve, eu fui ficando num mal-estar tão grande, né? Porque você tem um pouco de informação do que está acontecendo na Venezuela, e ouvindo a Luísa Nunes falando da ditadura da Venezuela, do horror da Venezuela, e o Cláudio Humberto. Mas só faltou sugerir que se invadisse, né, a Venezuela. Então, que tipo de abordagem é essa? Aí, quando a gente vem para a nossa realidade, vamos pensar no que está acontecendo hoje no Brasil. A gente tem um governo ilegítimo que chegou ao poder por um golpe midiático, jurídico, parlamentar, uma presidenta que sofreu impeachment sem nenhum crime de responsabilidade, mas que noite e dia se atacava, né, não só a presidenta Dilma, mas a mulher Dilma, o partido que ela fazia parte, enfim, com o tema da corrupção, das pedaladas fiscais, etc. O Temer transformou a pedalada fiscal em lei, né? É pego com a boca na botija e absolutamente nada acontece. Então,
qual é o poder midiático, né, de criar uma agenda política para o país? A gente diz que a TV, enfim, a comunicação quer ser o quarto poder. No Brasil, ela quer ser o poder. Ela quer dizer, quer pautar o que deve ou não deve ser discutido. Então, por exemplo, onde é que aparece o debate sobre a Previdência? Aparece em sociedade, aparece em política, né? A gente está falando de seguridade social, um direito garantido na Constituição. Aparece no setor de economia. Né? Como é que ele é abordado? Ele é abordado como uma questão econômica, uma questão de capital, uma questão da privatização, enfim. E não como uma questão que você precisa ter, numa sociedade, né, seguridade social. Como é que você trabalha a sua vida inteira e chega na velhice, fora da sua idade produtiva, você não tem seguridade social. Vocês veem na TV representantes da classe trabalhadora falando da reforma da Previdência? Como é que a reforma trabalhista foi tratada? Foi tratada como algo que ia criar emprego. Né? Como é que uma série de ataques aos direitos, né, constituídos, o acesso à justiça para os pobres, praticamente era a justiça do trabalho. Com a reforma trabalhista, se dificulta imensamente o acesso à justiça. O ataque à organização dos trabalhadores, à organização sindical, é sem precedentes. Praticamente inviabiliza. Então, por exemplo, você vai fazer a sua rescisão, não precisa mais de sindicato. Se você assina a sua rescisão, você não pode entrar na justiça. Se estabelece, inclusive, tempo para a justiça julgar uma questão trabalhista. Então, 8 anos, passado 8 anos, e não foi julgado, o seu processo caduca. Dane-se se você perdeu ou não o seu direito. Ou ainda, a questão do assédio, vinculada ao salário. Então, imagine o seguinte, uma diretora é assediada. Então, a reforma trabalhista vai estabelecer o seguinte, que ela vai receber... Faz de conta que ela ganhou na justiça. Ela vai receber 50 vezes o seu salário de indenização, até 50 vezes. Então, vamos fazer o mesmo exemplo. Uma copeira é assediada. Quanto ganha uma diretora, quanto ganha uma copeira? Vocês percebem que para o mesmo crime vai se ter indenizações diferentes? A questão, inclusive, de classe vai se sobrepor? Esse tipo de debate vocês já viram na TV? Essa é a grande pergunta. Não. Né? A reforma trabalhista não foi debatida, ela não foi discutida. Tem projeto importante no Congresso que está há 20 anos e nunca foi aprovado. A reforma trabalhista, sem debate algum, em menos de um ano foi aprovada. E você joga uma legislação de mais de 70 anos, que é a CLT, na lata do lixo. Você desmantela completamente a CLT. A imensa maioria dos trabalhadores nesse país não tem dimensão de como vai ficar as relações de trabalho. O mundo do trabalho mudou após a reforma trabalhista. E a gente não tem esse debate na TV. Então, por isso é tão importante a gente se organizar, né, para tentar democratizar, para tentar disputar essas narrativas, para tentar disputar a agenda, né, do debate nacional. Então, uma série de direitos estão sendo arrancados de nós e a gente vai ver nos programas de entrevista, de debate das TVs, sempre os mesmos, os tais especialistas, sempre fazendo uma defesa que nunca é de interesse social, sempre do interesse do capital. Então, por isso é tão importante um fórum nacional como o FNDC, né, que luta pela democratização da comunicação. Com o golpe, isso se tornou ainda mais significativo. Aquilo que a gente conseguiu avançar durante os governos progressistas retrocedeu num nível absurdo. Então, por exemplo, a criminalização da blogosfera, tá? Se judicializa completamente esse campo. Então, a quantidade de blogueiro processado é imensa. Eu estou sendo processada. Tem vários blogueiros, assim, tentam nos silenciar a partir da justiça. Não é só isso. A gente está vivendo
um clima extremamente retrógrado, moralista, fundamentalista, seja no Congresso Nacional, seja fora, tem vários movimentos de direita que estão ganhando aí uma capilaridade. Como é que a gente reage a isso? Exemplo, um movimento chamado Escola Sem Partido, que quer controlar o debate dentro das salas de aula. Tem um grupo de pesquisa acadêmico que estuda Marx, na Universidade Federal de Minas Gerais, que está sendo processado pelo Ministério Público. Então, nós estamos chegando neste nível de censura do pensamento, né? Então, por que é tão importante a gente ter espaço de debate e amplitude para esse debate? Né? Nós estamos fazendo aqui um debate ao vivo no Facebook, mas qual o alcance que a gente tem, né, fora da nossa bolha? Rádio e TV fica 24 horas por dia fazendo a sua agenda política, né? Nunca do nosso interesse. Eu queria falar um pouquinho também assim, de algumas tentativas nesse governo democrático de mexer nesse celeiro. Uma das provocações era o que se avançou nos governos petistas, né? A gente pode colocar como um avanço a criação da EBC, né? De fato, foi um avanço. Mas o que aconteceu com o golpe? A primeira coisa que o golpista fez, porque tem uma noção muito grande da importância da comunicação como algo estratégico, especialmente a comunicação pública, foi acabar com o conselho curador. Então, assim, o que se mexeu nos conselhos de participação social são absurdos. Os ataques são em praticamente todos, né? Sempre tirando a representação da sociedade civil ou mesmo dissolvendo os conselhos. Exemplo, o Conselho Nacional de Educação não tem mais a participação dos professores. Todas as organizações que representam os professores foram eliminadas do Conselho Nacional. A EBC também sofreu um outro ataque frontal, que foi a intervenção direta do Temer de tirar um presidente legitimamente escolhido, com o aval do Conselho, para colocar um interventor, né? Aliás, um homem do Cunha, que está hoje presidente da EBC. E tem um histórico já, né? Um pessoal de dentro mesmo do fórum vem fazendo estudos e se apropriando, enfim, organizando as denúncias de matérias censuradas, a função pública da EBC, da comunicação pública, se perdeu. Ela virou um governo, uma emissora estatal de defesa do governo Temer. Então, os próprios escândalos de corrupção, as denúncias contra o Temer e tal, ganham um peso muito menor, né? O tipo de manchete, o tipo de abordagem nunca é de denúncia, é sempre um lado a proteger esse governo. Nós tivemos uma outra tentativa do governo Lula que... Por que se dá essa concentração? Né? Ela tem uma história aí. Né? Por que as TVs públicas as TVs educativas construídas durante a ditadura militar virou praticamente sede da Rede Globo no território nacional. É por isso que é uma TV que tem a capilaridade que tem. Mas então a gente tem um problema muito sério aí, né, de concentração. Agora, a concentração também se dá a partir da publicidade. A gente tem uma publicidade governamental que é extremamente concentrada nesses veículos. Então, a Globo, por exemplo, pega a imensa fatia dos recursos públicos, né? O governo vai fazer uma campanha para esclarecer, sei lá, o Minha Casa Minha Vida, ou uma campanha de vacinação, seja o que for da comunicação governamental. Você faz publicidade sobre isso, né? É uma forma, inclusive, do governo ser transparente sobre o que ele está fazendo. Esses recursos são apropriados por esses meios de comunicação. O Lula mexeu com isso, né? Com uma reestruturação da SECOM em 2007, ele tenta pulverizar a publicidade pública.
E aí os números são bastante expressivos, né? Na quantidade de jornais, de rádios locais, da territorialização dessa publicidade. Esse é um avanço, mas isso também não vira algo estrutural, porque nós não conseguimos construir uma comunicação pública, porque nós não conseguimos estabelecer um marco regulatório, né, que faça com que a comunicação pública tenha um espaço, a comunicação governamental tenha um espaço e a comunicação privada tenha um espaço. Em todos os países, estou dizendo países liberais, hein, gente? Inglaterra, Estados Unidos, etc., não há esse nível de concentração como há no Brasil. Então, para a gente começar esse debate, eu acho que, né, aqueceu aí, senão eu fico aqui, e aí a gente continua depois. Obrigada, Conceição. Agora nós vamos ouvir o Lalo. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer à Escola de Formação pelo convite. Espero agregar aí algumas informações sobre o tema que foi me proposto, que é a constituição dos meios de comunicação no Brasil. Não dá para a gente discutir e conversar sobre a constituição dos meios de comunicação no Brasil sem pensar na constituição dos meios de comunicação no mundo capitalista. É fundamental entender que nós estamos falando de empresas de comunicação comerciais, não estamos ainda tocando na questão das empresas públicas. Quer dizer, o grande domínio da informação no Brasil e no mundo está nas mãos de empresas comerciais que vivem da venda de propaganda ou da venda das suas informações para se manter. Então, são empresas comerciais que transmitem informações pelo mundo e transmitem as informações aqui no Brasil. Então, não dá para separar uma coisa da outra. É preciso lembrar que nós tivemos, em meados do século XIX, uma revolução tecnológica semelhante à que nós vivemos hoje com a internet, que foi o advento do telégrafo. Quer dizer, o telégrafo revolucionou a circulação de informações pelo mundo. E é nesse momento, no telégrafo, com a ascensão, o auge da Revolução Industrial, na Europa Ocidental principalmente, que nós temos o surgimento das primeiras grandes agências de notícia, agências de informação, que são a origem dos grandes monopólios de comunicação que nós temos hoje pelo mundo. Só para vocês terem uma ideia, em meados do século XIX, surgiram as 3 grandes agências de notícia no mundo. A agência Reuters, na Inglaterra, que permanece até hoje como a maior agência de informação do mundo, alta porcentagem das notícias, das imagens que circulam pelo globo são produzidas pela Reuters, até hoje ela surge nessa época. Surge a agência Havas, francesa, que depois virou France Press, que existe até hoje, e surge a agência alemã, que depois se transforma na guerra, mas continua sobrevivendo. E não por acaso, essas 3 agências surgem em 3 cidades sedes das grandes bolsas de valores da época: Berlim, Paris e Londres, onde estavam as bolsas de mercadorias, as bolsas de valores, que tinham necessidade de informações as mais rápidas possíveis. Então, essas agências, elas surgem não para dar informação noticiosa inicialmente, surgem para dar informações sobre as cotações das bolsas de valores nesses 3 mercados centrais da Europa. Portanto, a circulação de notícias começa, na sua origem, como circulação de mercadorias. E essas 3 agências dividem o mundo entre elas, criam como se fosse um tratado de Tordesilhas, onde uma parte do mundo fica com uma, outra com outra e outra com outra. Esta terceira, que é se vocês forem pegar os jornais brasileiros na primeira metade do século XX, final do século XIX, começo do século XX, vão ver que a grande maioria das notícias vem da França. Porque a parte do globo que ficou para a agência Havas é a América do Sul, uma parte, além das colônias francesas, a América do Sul. Então, vocês percebam que o monopólio começa ali, o monopólio da informação. Depois entram, com o crescimento e a importância dos Estados Unidos no mundo, as agências americanas rompem esse monopólio e impõem o livre mercado. Aí surge
surge já um pouco antes a Associated Press, depois a United Press Internacional, que com a decadência da francesa no Brasil, vão ocupar o mercado de notícias no Brasil. Vocês vão ver que a partir da metade do século passado, as notícias que circulam pelo Brasil são da UPI, a United Press Internacional, e a Associated Press, majoritariamente. Nós vamos ter, ao longo do século XX, toda uma discussão e uma disputa sobre a democratização da informação no mundo, basicamente capitaneada pela Unesco, o órgão da ONU para a Educação e Cultura, onde se discutia a criação de uma nova ordem mundial da informação. A sigla em português era NOMIC, justamente para romper com esse monopólio do norte para o sul, do hemisfério norte para o hemisfério sul da informação. A ideia é que as notícias produzidas no sul também circulassem no norte e também circulassem no hemisfério sul-sul-sul. Isso foi um grande debate no meio do século XX, que depois acabou sendo eliminado quase da pauta da Unesco, com a ascensão dos governos neoliberais nos Estados Unidos, com Reagan, e de Margaret Thatcher na Inglaterra. Com isso, a Unesco deixou de travar esse debate e a informação acabou se consagrando efetivamente como mercadoria. Quer dizer, se vocês pensarem que a Unesco é um órgão de cultura, era lá o palco do debate sobre comunicação. A partir dos anos 80 do século passado, com os governos neoliberais, esse debate deixa de ter como palco a Unesco e passa a ser travado na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, caracteriza e assina embaixo que comunicação é mercadoria. E é mercadoria mesmo. Quer dizer, o processo de concentração dos meios de comunicação é o processo de concentração de qualquer empreendimento comercial. Costumo dizer que o sujeito tem um mercadinho na esquina, ele sonha em comprar o mercadinho do vizinho, da outra rua, e o objetivo maior dele é ter uma rede de supermercados. Com a comunicação é a mesma coisa. O sujeito tem um jornal, quer comprar o jornal da outra cidade ou do bairro vizinho, consegue uma concessão de rádio, daí vai para a televisão e faz um monopólio. Essa é a história da Rede Globo de televisão. Essa é a história das organizações Globo. Irineu Marinho começou nos anos 20 com um jornal, e hoje ela é a grande concentradora e monopolizadora da informação no Brasil, fazendo o que a Flor acabou de falar, a chamada propriedade cruzada da comunicação, detendo o controle dos mais diversos meios de comunicação. Quer dizer, esse é um processo do capital. Esse é um processo do capital, um processo da concentração que tem como seu produto principal essa mercadoria, que é a informação, mas, além de ter essa característica de mercadoria semelhante a qualquer outra mercadoria, ela tem uma diferença, e uma diferença significativa. Ela não se esgota no seu próprio consumo. A mercadoria no capitalismo, ela se esgota no seu consumo. Você acabou o sabonete, tem que repor. Acabou a cerveja, compra outra. E acabou, ela se esgota, tem que repor. A mercadoria informação, ela não se esgota nela mesma. Ela produz efeitos sobre o consumidor que vão muito além do seu consumo. Elas, muitas vezes, permanecem vivas no coração e mente do consumidor durante toda a vida. Quantos de nós não lembram de programas infantis que foram coqueluche na nossa infância e seguem na nossa mente a vida toda? Ela tem um desdobramento ideológico. Portanto, ela é ao mesmo tempo mercadoria como outra qualquer, mas é uma mercadoria que tem esse caráter especial de produzir ideias, valores, hábitos, consumo. Esse processo ele só pode ser enfrentado esse processo só pode ser enfrentado através da presença do Estado como, de alguma forma, regulador dessa atividade. Se essa atividade não tem algum tipo de regulação, ela acaba, e ela opera como qualquer outro setor do mercado, acaba se tornando monopolista. Para vários setores da economia, não é? Você aqui no Brasil, por exemplo, tem um órgão do Ministério da Fazenda, que é o CAD, que regula e impossibilita a concentração
de certos, o monopólio de certos produtos. Recentemente houve o caso da pasta de dentes, que a Colindo estava monopolizando, então o CADE vai lá e impede essa concentração. Para a comunicação, para a informação, não há esse tipo de regulação. Então nós temos então esse quadro, que é esse quadro nacional, que é um quadro de homogeneização total da comunicação. É preciso, quando a gente fala em comunicação, e fala na necessidade de regular essa comunicação, discute a história desses meios, fazer uma separação que é importante, que é entre a mídia impressa e a mídia eletrônica. Não dá para a gente colocar as duas e tentar regulá-las e enfrentá-las da mesma forma. A mídia impressa é uma mídia que circula por canais privados. Nós aqui podemos nos reunir com certo capital, fazer um jornal, colocar na banca, e se as pessoas quiserem, compram ou não. É um sistema privado, e você vai ter, o único controle é um controle judicial para como se controla qualquer outra atividade. Já nos meios eletrônicos, rádio, televisão, os canais são públicos. O rádio e a televisão ocupam espaços que são espaços públicos. Espaços que são outorgados pelo Estado para que essas empresas possam utilizar esses espaços. São outorgados pelo governo, em nome do Estado, espaços em nosso nome, em nome da sociedade. São espaços públicos, são espaços públicos exíguos e finitos. Não cabe todo mundo no espaço eletromagnético. Então, o Estado tem esse papel regulador, de estabelecer, esta frequência pode ser dada para esse grupo, esta frequência pode ser dada para aquele. Agora, como é um serviço público, há a necessidade de que o Estado, ao outorgar esse espaço, ao permitir que um particular, que uma empresa de comunicação use esse espaço, ele também tem o direito, em nome da sociedade, de regular esse espaço, de estabelecer algum tipo de controle social sobre esse espaço. Isso não tem nada a ver com censura. Isso tem que a ver com a prestação de um determinado tipo de serviço público. Na Europa, é muito comum, nos países da Europa Ocidental, a existência de cadernos de encargos. O que são cadernos de encargos? São contratos, como se fossem contratos de aluguel, em que um grupo de comunicação, Bandeirantes, Globo, Record, seja qual for, recebe a concessão para operar aquela comunicação, tem que assinar um caderno de encargos dizendo que durante aquele período de concessão vai produzir isto, vai oferecer este ou aquele tipo de programa. E, ao final do período, ela vai ser cobrada, ou mesmo durante o período, vai ser cobrada se prestou ou não aquele serviço público. Se não prestou, corre o risco de ter a sua concessão não renovada e um outro operador ocupa aquele espaço. No Brasil, aqui, eu acho que são poucos, depois eu gostaria até de ver se os internautas saibam, que uma concessão de rádio e televisão tem começo, meio e fim. E tem que ser acompanhada pela sociedade ao longo desse processo. A coisa é tão diferente aqui no Brasil que este detalhe chega até a ser constitucional. O período de concessão de rádio e televisão está na Constituição. São 10 anos para o rádio, 15 anos para a televisão. Ao final desses períodos, deveria haver um tipo de análise para ver se foi ofertado ou não um serviço de qualidade. Há aqui um outro absurdo, que o concessionário recebe essa concessão para operar um serviço público, portanto, recebe uma parcela de um espaço público e não utiliza. Ele aluga para terceiros. É o que fazem todas essas emissoras de televisão que vendem espaço para igrejas ou para venda de tapete, anel, etc. Quer dizer, isso é irregular. Já há ações, né, movidas contra a inconstitucionalidade de você receber algo que é público e, graças a isso, auferir receita privadamente. Infelizmente, no Brasil, nós não conseguimos ter, acho que a Flor tocou rapidamente nisso, nós não conseguimos ter uma legislação que desse conta desses problemas. A Constituição, quer dizer, nós tivemos uma primeira
o rádio e a comunicação, eu falo do rádio e a comunicação porque são aqueles sobre os quais a sociedade tem o direito de interferir. E o rádio surgiu no Brasil na década de 20 do século passado, quando o Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, mais ou menos nos mesmos moldes que surgiu a BBC de Londres. A rádio surgiu como uma rádio sociedade. E a gente vê pelo Brasil ainda, afora, emissoras de rádio que ainda se chamam rádio sociedade ou rádio clube. E eram sociedades de ouvintes e clubes de ouvintes que se cotizavam para manter aquela emissora transmitindo programas que eram de seu interesse. No mesma época, com um ano de diferença, surgiu a BBC com o mesmo formato. Só que não eram clubes, era uma taxa que é cobrada até hoje de quem tinha um aparelho de rádio em casa e depois um televisor para manter a BBC. É assim que ela se mantém até hoje como emissora pública. No Brasil, na década de 30, já no governo Vargas, se optou por abrir espaço nas emissoras comerciais, nas rádios sociedades, nas rádios clubes, para a publicidade. Primeiro era 10%, depois 20%, e chegou a partir dos anos 50 a 25%, e isso não é cumprido. Tem muito mais publicidade do que a lei determina. Hoje a lei é 25%, mas se coloca muito mais publicidade. Bem, a partir dos anos 30, então, as rádios deixaram de ter esse caráter de clube, de sociedade, e passaram a viver fundamentalmente da propaganda. E dizem, respondendo aí a tua pergunta, que são serviços gratuitos prestados. Vocês já ouviram dirigentes de emissoras de televisão dizendo é a televisão pública e gratuita. De que gratuita não tem nada, porque a cada consumo do sabonete e da cerveja, você está pagando uma parte daquilo, vai para a publicidade que mantém essas emissoras. Nós pagamos, através da publicidade, essas emissoras de rádio e TV, portanto não é gratuita. E pagamos, além disso, pagamos através dos impostos, já que os governos federais, estaduais e municipais destinam verbas consideráveis do seu orçamento para publicidade nas emissoras comerciais. Portanto, de gratuito não tem nada. E aí nós tivemos a consolidação no Brasil de um modelo de comunicação que é um modelo comercial. Basicamente comercial. Nós não tivemos aqui, como houve na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a possibilidade de haver uma outra forma de comunicação eletrônica não comercial capaz de se rivalizar com ela. Né? Gerações de brasileiros nasceram, viveram e morreram achando que rádio e televisão são empreendimentos comerciais, é para ter propaganda mesmo, é para vender propaganda, e não há uma alternativa. As experiências muito fragmentadas que ocorreram com as chamadas emissoras educativas a partir dos anos 60 não vingaram a ponto de serem alternativas reais as emissoras comerciais, com raríssimas exceções, em alguns momentos muito pequenos, da TV Cultura de São Paulo, que num determinado momento tinha uma faixa infantil que conseguiu ganhar alguns pontos e deixar preocupadas as emissoras comerciais. Mas é uma exceção que confirma a regra. A regra no Brasil é do empreendimento comercial mantido pela propaganda. Esse processo de concentração, que eu comecei falando lá do mundo, ele se consolida no Brasil e hoje nós temos praticamente uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, uma rede de rádio, que é a rede CBN, que é da Globo também, monopolizando a informação no Brasil. Outro dia, o meu genro passou fazendo uma pesquisa para a USP, 40 dias em São Gabriel da Cachoeira, na tríplice fronteira lá, com Colômbia, Peru e Brasil. Ele ficou assustado, porque não há uma casa ou um estabelecimento comercial que a televisão não esteja ligada na Rede Globo das 6 da manhã à meia-noite, ou mais, ou passa 24 horas ligada. E não há internet, a internet é muito ruim, em algum outro lugar que tem, o rádio só tem uma rádio local que fala das coisinhas deles lá, e a informação é essa. Eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo se multiplica pelo Brasil todo, né? Então, é a mercadoria informação criada na lógica da acumulação capitalista
mas que vende essa mercadoria, que é a ideia, o valor, uma só, sem alternativa, sem a possibilidade de você ter contra-argumentação. Bom, o único momento, o enfrentamento dessa situação, eu só vejo 2 caminhos de enfrentamento dessa situação monopolística e que gera desdobramentos políticos eleitorais trágicos aqui no Brasil, né? Basta ver o que é a eleição desses políticos do chamada antipolítica. Quer dizer, essa mídia fez toda uma campanha antipolítica para eleger políticos que se dizem não políticos, né? Esse é um produto da mídia, quer dizer, é o produto da mídia criminalizando a política de uma maneira brutal. A forma de enfrentar, você tem basicamente 2 grandes caminhos. Um que é a legislação, o Flor falou aqui da Constituição de 88, que foi um grande avanço mesmo, mas o que está na Constituição, salvo uma exceção, não foi transformado em lei. Eu lembro, por exemplo, além da regionalização, acho que ela mencionou, né? A regionalização, está na Constituição, a necessidade da regionalização da produção, para que ela não continue concentrada no eixo Rio-São Paulo, a proibição do monopólio ou do oligopólio, que é a letra morta, e a complementariedade entre o público, o privado e o estatal. Nós deveríamos ter espaço no dial, espaço nas ondas, dividido em 3 partes. Uma parte para as emissoras comerciais, essas que estão aí, que nós conhecemos, uma parte para as emissoras estatais e outra para as públicas, para as privadas não comerciais, que seriam as comunitárias, etc. Quer dizer, essa seria a forma democrática de você dividir o espectro por onde circulam as ondas. Isso também não é letra morta, porque nenhum desses itens da Constituição brasileira foi aprovado, não se tornou lei, né? E nós ficamos muito atrás de outros países da América Latina, a Argentina, por exemplo, que criou uma lei de meios, embora esteja sendo descaracterizada pelo atual governo, mas foi muito importante como fator de demonstração da necessidade e da importância de se regular os meios de comunicação através de ações do Estado. Um caminho é esse, um caminho é da legislação. O outro caminho é o do fortalecimento da mídia pública, da mídia que faça uma concorrência real à mídia comercial, nada contra, quer dizer, não há nenhuma, nunca houve nenhuma, na luta pela mídia comercial, não é uma luta contra, na luta pela mídia pública, não é uma luta contra a mídia comercial. É para que se estabeleça um espaço para a mídia pública, para que ela seja verdadeiramente uma alternativa à mídia comercial, mas depois do golpe, como a Flor já falou, nós tivemos um retrocesso muito grande com a destruição do pouco que havia sido feito em termos do avanço da democratização da comunicação. Infelizmente, os nossos governos, quer dizer, os governos do PT, num momento em que tinha um grande apoio popular, não deram o passo que a Argentina deu, por exemplo, na constituição de uma lei de meios que democratizasse efetivamente a comunicação. Uma lei de meios que não só permite novas ideias e valores, mas abre, e no caso da Argentina abriu, mercados de trabalho para produtores, diretores, gestores, técnicos, né? O cinema argentino só é este cinema porque tem um apoio do Estado muito forte. Se não me engano, 10% de cada bilhete de cinema, de cada ingresso de cinema na Argentina, vai para um fundo de fomento ao cinema argentino, que eu considero particularmente um dos melhores do mundo. Eu acho que é isso, eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Obrigado, Lalo. Vamos começar aqui pelas questões presenciais, já tem algumas aqui na internet que eu estou registrando. Se vocês quiserem aquecendo, você quer falar, Regina? Pode ser. Bom, eu sou Regina, da Escola Nacional de Formação. Eu queria pedir para a Fro para que ela entrasse bastante, dissesse para a gente como fazer um ativismo no Estado, em cada Estado. O que é que tem, o que é esse fórum, como é que ele está presente lá, e como é que cada um, organizado ou não,
pudesse se tornar um ativista pela democratização da comunicação. E para o Lalo, eu gostaria que você desse um pouquinho histórico. O que foi a EBC nesses 13, 14 anos em que houve, embora não tenha avançado na questão da lei de meios e tudo mais, mas tivemos uma empresa de comunicação. O que foi feito disso? Com um balanço. Obrigada. Posso só aproveitar? Tem mais uma questão aqui, antes de vocês colocarem. Tem um comentário aqui da Soraya Zanzini. Ela está dizendo o seguinte: existe na mídia alternativa muitas oportunidades de divulgarmos boas informações. A Mídia Ninja é um exemplo. Como otimizarmos ainda mais essa produção? Que corrobora aqui com a questão da Regina. Quer começar? Pronto. Regina e quem está nos assistindo, o FNDC hoje está organizado em 20 estados brasileiros. Então, provavelmente, no seu estado deve ter, né, um núcleo ou estadual ou regional que pode ser procurado. Para entender um pouco a composição do fórum, ele tem mais de 500 hoje, né, ele teve um boom, teve um crescimento, mais de 500 entidades. Então, são entidades civis, né? A CUT está no FNDC, a CTB, parcela de instituições do movimento negro, do movimento das mulheres, o MST, a FENAGE, enfim, você tem uma infinidade de entidades que podem fazer parte. Eu sugiro que você entre no site do FNDC, é bem fácil, dá uma googada que você acha o site, e veja a lista, né, no seu estado de entidades. Se você participa de alguma delas, tente fazer parte mesmo dos fóruns de debate e de discussão. Porque qual é a grande questão, eu acho? Eu comecei a falar com vocês aqui para a gente entender um pouco aquilo que o Lalo coloca, né? O que é esse consumo, o que é essa mercadoria que nos chega pela TV, pelo rádio, que às vezes faz a gente mudar de humor, né? E eu fiquei um tempão tentando explicar a reforma trabalhista, etc. Eu falei muito disso, por quê? Porque a gente precisa entender isso. O que interessa na fronteira da Colômbia, Brasil, etc., tá? O cara saber do trânsito de São Paulo, que é o que vai aparecer. Né? Quando a Globo tem umas coisas tão terríveis, que tem casos, por exemplo, no Ceará, de programas das repetidoras locais que fazia mais sucesso que a grade nacional da Globo. O que ela faz? Ela destrói o programa local. Porque a homogeneização, né, deste pensamento único, ela é brutal. E ela não é só no Jornal Nacional. Quando a Globo começou a atacar a questão, por exemplo, do petrolão, vocês viam essa temática até nas novelas. Assim, a Malhação parava numa banca de jornal para mostrar capa de época. Um programa que é feito para adolescente. Então, é 24 horas martelando uma ideia. E a gente não tem esse espaço. Por que é tão importante democratizar? Por que é tão importante a mídia pública? Por que é tão importante a mídia comunitária? Porque a gente tem questões locais importantes, a gente tem questões regionais importantes, e porque nos embrutece no debate. Nós não conseguimos debater aquilo que é essencial para a sociedade brasileira. Nós estamos vendo uma crise institucional, política, de valores, onde nós não conseguimos levar esse debate. Né? Então, assim, você tem, por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha filha, faz engenharia na Universidade de São Paulo. Eles elas, na verdade, criaram um grupo de meninas, que são minoria naquele espaço, para tentar resistir ao assédio, que é absurdo, e muitas vezes vindo dos professores. Eu vi algumas coisas dessa campanha que eu fiquei assim, estarrecida. Tipo, slides de exercício de um curso de mecânica, falando de materiais, etc., tal, com mulheres nuas.
sim, seminuas. Isso na Universidade de São Paulo. Então, como é que a gente vence nessa cultura que nos transforma em mercadoria, nos transforma em pedaço de carne, que nos objetifica, né, que nos desumaniza? Se, quando a gente vai para os programas de humor, tem sempre aquele mesmo estilo das mulheres com biquíni, que eu não sei o quê. Isso é cotidiano em tudo quanto é programa. A gente não consegue fazer o debate que nos interessa. Por isso é tão importante. Então, assim, se você está achando esse debate importante, estratégico, né, entender como a comunicação é estratégica, que existem outras formas de fazer televisão, outras formas de fazer rádio, daí a gente entra, por exemplo, no Mídia Ninja, né, que é um coletivo que nasce a partir do Fora do Eixo, dos pontos de cultura, e que os meninos, é bem interessante isso, mas a gente não pode ser ingênuo de falar, olha, a iniciativa é maravilhosa? É. Só que o Ninja está na plataforma do Facebook. E a hora que o Facebook disser assim, olha, nós vamos diminuir o alcance do Mídia Ninja, ele faz isso com seus algoritmos. É uma plataforma privada como essas TVs comerciais, que se apropriam do espectro público, né, para fazer sua agenda. Então, nós precisamos pensar em formas públicas de comunicação, mesmo dentro da rede. Então, assim, hoje, o que é assim, o grande, né, a grande mercadoria na era que nós vivemos? Somos nós mesmos. No Facebook, o Mídia Ninja produz o quê? Material, conteúdo em forma de vídeo nas suas transmissões, do país inteiro, às vezes internacional, porque tem uns ninja fora, tal. Mas aí quem está lá curtindo, vendo, etc., faz uma pesquisinha básica, começa a aparecer propaganda, né? Por quê? Porque esses caras vendem os nossos dados. Então, assim, se eu vejo Mídia Ninja, mas não vende um dado qualquer, vende um dado personalizado. Vende um dado para você, não é nem segmentado. Então, se eu quiser fazer uma publicidade no Facebook, bombar um post, eu digo, eu quero corintiano que mora em São Paulo, que trabalha da idade tal, do sexo X, o Facebook vai lá, vup. Então, assim, olha o nível de poder. E pensem também o nível de poder que uma plataforma como essa, privada, que não é a internet, gente. Nós estamos deixando de ir para blog, nós estamos deixando de fazer pesquisa, nós estamos deixando de ir para os fóruns, estamos deixando de... Essa coisa imensa e maravilhosa, que é esse campo gigante, global de informação, que nós podemos pegar recursos para pensar criativamente, trocar ideia, solucionar problemas, para ficar no Facebook, né? Muitas vezes de uma forma, né, assim, nesse jardim murado, que é essa coisa privada que é o Facebook. Então, é preciso também pensar. Né? Eu, por exemplo, vivo conversando com a Laura, com a Pilé e tal, falando assim, ó, no mínimo, vocês têm que ter uma conta no YouTube. No mínimo, que também é outro jardim murado, mas, pelo menos, você não fica preso, né, no território do Zuckerberg. Então, assim, hoje, quando... Todo mundo aqui tem essa experiência. Quando vocês vai fazer uma pesquisa, sei lá, vai viajar, faz uma pesquisa, qualquer coisa. Você vai uma pesquisa de passagem aérea, né, de preço de passagem. Imediatamente, eles botam um cookiezinho no seu computador e isso em segundos, em microsegundos, isso vai para um leilão virtual, e daí começa a aparecer hotel, você vai para Florianópolis, hotel em Florianópolis, restaurante em Florianópolis, você fala, nossa, né? E assim, no e-mail isso acontece e tal. Então, nós somos essa mercadoria. E olha, é um crime perfeito. Por quê? Quem é que faz o conteúdo de foto, vídeo, texto, qualquer coisa? Nós. As informações que nós damos gratuitamente servem para nos mapear onde fomos, o que comemos, o que gostamos, né? Quando você faz uma pesquisa no Google, você acha que aparece
aquilo que você realmente... Vai se criando bolhas no seu mundo. Então, um cara, por exemplo, da direita, que vai procurar qualquer coisa do PT, nunca vai aparecer a Fundação Perseu Abramo. Vai sempre aparecer Revoltados Online, vai sempre aparecer antagonista, aquelas bobagens, entendeu? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Essa é uma questão fundamental, porque a gente acha, né, que estamos no mundo da comunicação globalizada, mas a gente está em bolinhas, em jaulinhas, né? E nós podemos e devemos fazer de forma diferente. Então, é um pouco isso. Obrigada, Fro. Lalo? A Regina, ela perguntou sobre a empresa Brasil de Comunicação, eu vou responder. A empresa Brasil de Comunicação, ela surgiu no final do primeiro governo Lula, quando o Lula se candidatou à reeleição, houve uma ação da Rede Globo na eleição que tirou do Lula a vitória no primeiro turno. O Lula ia ganhar a eleição no primeiro turno tranquilamente. Houve uma ação... Hã? O delegado Bruno, chegaram a não dar notícia da queda do avião da Gol para poder continuar fazendo a campanha contra o Lula, e o Lula teve que disputar o segundo turno com um candidato fraquíssimo, né? Isso despertou no presidente a percepção de que era necessário fazer alguma coisa. E ele deixou claro isso em algumas declarações, dizendo que era preciso ter uma televisão que não fosse uma televisão do governo, mas que fosse uma televisão que fizesse, pelo menos, o contraponto a esse massacre político que foi feito pela Rede Globo e seguido pelos demais. Então, na verdade, ele esperava que surgisse ali uma TV pública, e foi dito publicamente que a ideia seria nós termos uma BBC aqui no Brasil. Portanto, não era uma televisão estatal, não era uma televisão para fazer propaganda do governo, era para ser uma televisão pública realmente. A fórmula adotada, eu estou contando, respondendo a sua pergunta, a fórmula adotada para criar a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que seria o guarda-chuva da nova televisão, foi reunir as empresas federais de comunicação que existiam, que era a Fundação Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, que controlava a TV educativa do Rio, e a Radiobras, que tinha uma série de emissoras de rádio, agência de notícia e a TV Nacional de Brasília. Se juntaram essas duas corporações federais para criar a Empresa Brasil de Comunicação. Então não se criou apenas uma emissora de televisão, que era a expectativa do presidente. Se juntou funcionários e recursos dessas duas empresas que já existiam, e ela passou a Empresa Brasil de Comunicação passou a administrar duas emissoras de televisão, TV Brasil Internacional, acabaram com a TV do Rio e com a TV Nacional de Brasília, ficou TV Brasil e TV Brasil Internacional, 8 emissoras de rádio, entre elas a famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a importantíssima Rádio Nacional da Amazônia, às vezes a única voz que chega nas áreas ribeirinhas do país, 2 agências de notícia, isso, quer dizer, sob o guarda-chuva da Empresa Brasil de Comunicação. Se de um lado deu uma grande musculatura a essa empresa, de outro veio com todos os problemas possíveis. Chegou a haver, na EBC, 5 formas jurídicas de contratação de funcionários. Quer dizer, administrar isso não era fácil. A minha opinião é que houve um erro de saída aí. Ali era para se criar uma empresa nova, ou pelo menos juntar só as 2 emissoras de televisão e fazer uma só e tocar para frente, com sinal em todo o país, pegando uma frequência que chegasse em todo o país, que ficasse ao lado da Rede Globo, que o sujeito pudesse sintonizar uma e outra com um apertar de botão, mas não. Você acabou fazendo uma rede nacional muito frágil. Para vocês terem uma ideia, a forma como o sinal da TV Brasil ia chegar em todo o Brasil era através das emissoras estaduais.
Então, quando você tinha um governo do Estado que controlava uma televisão simpático ao governo federal, ele colocava o sinal da TV Brasil. Perdia a eleição, entrava outro governo que não era simpático, ele cortava e punha da TV Cultura de São Paulo, geralmente. Né? Então, como é que quer dizer, isso é um erro básico e que compromete o próprio espírito da TV pública. Quer dizer, uma premissa básica para a existência da TV pública é a universalidade de acesso. Se todos pagam imposto para manter a TV pública, todos têm direito a receber. Só que, no caso da TV Brasil, grande parte da sociedade não tinha o direito de receber a TV Brasil, porque o sinal não chegava. Aqui em São Paulo, o sinal não chegava. O sinal aberto não chegava. Então, eu acho que esses erros acabaram contribuindo muito para que ela não tivesse o impacto, a TV não tivesse o impacto que deveria ter. Eu estou sintetizando, foi mais ou menos essa é a história desses anos de TV Brasil, que foi agora destruída pelos golpistas, porque eles acabaram com o caráter público. Se havia uma coisa de altamente positivo, isso vale a pena ressaltar, talvez o setor mais positivo existente na TV Brasil, como um grande avanço que interferia no conteúdo, no conteúdo das emissoras, que na política mais geral de programação, era o Conselho Curador. O Conselho Curador era altamente representativo da sociedade. Você tinha desde o Cláudio Lembo, um liberal, até pessoas mais de esquerda. Você tinha índio, tinha negro, tinha mulher. Tinha pessoal da música, pessoal do jornalismo, para falar diretamente do conteúdo. Enfim, o Conselho era a parte da empresa mais democrática e altamente atuante, com um grande poder de pressão sobre a diretoria, né, de influenciar na programação. A primeira coisa que o governo, a Flu falou, a primeira coisa que o governo fez foi acabar com o Conselho Curador e tirar qualquer forma de participação da sociedade na gestão. Acho que é isso. Eu quero trazer uma questão também para a conversa, ouvindo vocês falarem, e olhando um pouco para o que foi a história das políticas públicas no Brasil. Nós temos áreas onde essa caracterização da concessão pública é muito menos definida na Constituição. A educação é um exemplo, a saúde. Há definido na Constituição que essas áreas têm espaço para atividade privada. No entanto, o nível de controle social e institucional e público dessas áreas é muito maior, porque se constituiu, ao longo da história da configuração dessas áreas, espaços de normatização das ações e também espaços de participação social forçados e conquistados pela sociedade, onde isso foi maior. Mas eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, no seguinte. Vou dar o exemplo da educação, que é o que eu conheço mais. A educação tem um corpo de professores, tem um corpo de estudantes, tem um corpo de funcionários, que tem uma certa permanência. E isso ajuda a que o debate sobre o público e o privado seja feito com mais regularidade. A minha pergunta é, constituídos os fóruns estaduais, o Fórum Nacional, qual é o vínculo, não só para constituir um campo alternativo, para demonstrar que você pode fazer comunicação de outra forma, produzir informação de outra forma, mas qual é o campo também para desconstituir essa ideia? Porque isso que você falou, Lalo, de que muita gente nasce e morre, vendo apenas uma dimensão da realidade, é fato para milhões de brasileiros. E é um fato em outras partes do mundo. Mas o que assusta no Brasil, impressiona muito, é a ausência de qualquer instrumento de controle e de uma reação voraz e violenta cada vez que se fala em marco regulatório. Então, a minha pergunta é, o que vocês acham que é possível ser feito com outros setores sociais, inclusive com a educação, apesar da escola sem partido e dessa bobajada toda, que visa exatamente constranger o pensamento crítico, para desconstituir essa experiência visual imediata que todo dia acontece? Porque o pensamento crítico depende de tempo. Você não faz isso só com outra imagem.
Outra imagem é importante, mas é importante também o diálogo, isso que nós estamos fazendo aqui. Tem várias pessoas aqui comentando no Facebook que estão gostando muito disso e que vão usar os argumentos para discutir com outras pessoas. Então, é disso um pouco que nós estamos falando. Que redes capilares a gente pode construir, na opinião de vocês, para lidar com essa capacidade crítica diante de um fenômeno tão massificador, tão violento, e que coloca a questão do mercado e dos valores do mercado tão a nu diante das pessoas todos os dias? Bom, uma das questões constitucionais, inclusive, é a criação dos conselhos de comunicação, né? O conselho curador vai nessa linha. A gente acho que tem instituído 2, 3 conselhos. Conseguimos constituir na Bahia. Acho que, né? Conseguimos, assim. Mas não existe. Uma coisa que eu convido vocês, quando fizerem a visita ao FNDC, é olhar os nossos 20 pontos, né? Porque todo mundo fala assim, vocês querem controlar, querem censurar. É o oposto. O que a gente quer é ampliar as vozes. Então, dá uma olhadinha nos 20 pontos que estão lá, e que ele, na verdade, estrutura o nosso projeto de lei de iniciativa popular da campanha para expressar liberdade, lei de mídia democrática. Vocês vão perceber que, por exemplo, um deles pensa, inclusive, na questão da escola, né, da educação. É preciso educar para ler criticamente a mídia. É preciso. Nós precisamos ter como disciplina. Isso é um direito das pessoas poderem assistir, né? Quando você assiste um programa que você acha que é um programa jornalístico, ele tem um roteirão. Vou pegar um programa que é bom, inclusive, Profissão Repórter, feito por um jornalista sério, que é o Caco Barcelos, tal. Mas para um programa mesmo com a cara de quase documentário, né, como parece que ele está mostrando a completa realidade, vocês vão perceber o seguinte: vai ter sempre uma personagem central, sempre, que vai fazer o seu enredo, né, durante todo o programa. Se é em vários lugares, ele vai escolher algumas personagens. Quando você começa a assistir, você vê o enredo acontecendo. Quando você tem um olhar crítico, às vezes você consegue até dizer, olha, vai terminar assim, assado, cozido, frito. Porque nada, absolutamente nada na televisão é gratuito. Nada. Nenhuma narrativa, gente, nenhum discurso é neutro. Absolutamente. O que eu estou fazendo aqui, o que o Lalo está fazendo aqui, parte de um lugar social. Nós estamos falando do lugar social da esquerda, do lugar social que entende a comunicação como direito e não como mercadoria. Nós estamos falando de um lugar que acha que as pessoas têm, né, com recurso público, têm que ter acesso público à informação e à comunicação. A gente não tocou aqui, mas olha que grave que é você ter um monopólio, como é o da Globo, que não é só um monopólio da comunicação, é um monopólio do entretenimento. É um monopólio que monopoliza a produção de filme, a distribuição e o jogo de futebol. E por aí afora. É um monopólio medonho, porque é no campo da cultura, no campo da informação. É uma família que manda. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O ensino crítico, eu acho que assim, o que é bem legal vocês olharem, né, no que a gente vem produzindo no fórum. Os 20 pontos te dá a dimensão da importância de ver essa comunicação com estratégia. Por que ela é importante? Por que a gente tem que mostrar numa TV com maior diversidade? A Globo faz, por exemplo, jornalista cearense fazer fono, porque não quer o sotaque. Até isso é uniformizado, que é uma loucura, né? Ou então massacrar um programa que fazia sucesso de humor porque compete com a grade dela, mesmo sendo numa repetidora dela. Então, ter esse olhar, né, pensar sobre isso, significa pensar outras possibilidades para a TV e para o rádio. Por exemplo, um exemplo no Uruguai, quando se limitou o horário
desses programas que a gente chama A Hora do Sangue, que tem algumas coisas horríveis, né? Eu particularmente, parei de ver televisão. Eu não assisto televisão. As pessoas vêm falar comigo sobre novela, não sei o quê, tá falando, putz, eu não sei nem o que está passando. Mas por quê? Porque eu sei que não vai mudar. Eu vou ligar no Jornal Nacional, eu sei exatamente qual vai ser o enredo. No Uruguai, se limitou, né, meio dentro da classificação indicativa, se limitou o horário desses programas que passa meio-dia, 6 horas da tarde, de manhã, tal, que é o horário do sangue, né? Os da Atena, da vida, Marcelo Rezende, essa lixaiada toda, que joga o medo, que espalha o medo. Eu acho, inclusive, uma estratégia de aumentar os fiéis da igreja, porque as pessoas vão ficando tão aterrorizadas que daí o caminho da fé ela é um pouco assim de... Tem gente que não sai de casa, tem medo de ser assaltado em qualquer hora, Então, assim, limitou esse horário disso, só pode passar na madrugada. O nível de criminalidade caiu. É uma loucura isso, mas quando a gente para pensar no que eu acho que assim, o que vocês viram aqui de mais importante foi entender esse conceito de mercadoria, né, do produto televisão e rádio, do quanto que ele mexe com a gente, afetivamente, emocionalmente, psicologicamente. E quanto é duradouro isso. Tem gente que odeia o PT de babá, de ódio, porque aquilo foi entranhado noite e dia na cabeça do sujeito. Ele não pode nem ouvir falar, ele fica disforme. Vocês se lembram o que a Globo fez ao longo de 2015, gente? De convocar, como se fosse carnaval. As chamadas, lembrem-se, quando tinha as marchas das micaretas domingueiras. Começava com esquenta, no Nordeste, de manhã, olha, as famílias, não sei o quê. Aí ia para Rio e Brasília, e a apoteose era em São Paulo, na Paulista. Era coordenado os horários. E parecia não, o roteiro era a cobertura de carnaval. A cobertura de carnaval faz assim, dá os flashes, e depois, na apoteose, o desfile da Escola de Samba no Rio de Janeiro. Só mudava de Rio para São Paulo. Então, é um pouco por aí que eu acho que a gente tem que pensar. E é importante, por exemplo, que, quando eu digo entra para o fórum, vai para o fórum, vê o que a gente está discutindo, porque, mais que, por exemplo, recolher assinatura para o nosso projeto de lei de iniciativa, ele é um instrumento do debate, um instrumento da problematização disso, das pessoas entenderem isso, né? Entenderem a importância, como é importante, como é um direito e não um negócio. Especialmente com os recursos públicos. Então, tem material muito bacana. Por exemplo, agora a gente está fazendo uma campanha chamada Calar Jamais, denunciando todas as tentativas, né, e as censuras e as violências contra a liberdade de expressão e, às vezes, violência física. Então, tem uma campanha, está sendo feito vídeo, tal. Nós estamos recolhendo denúncias e arrolando essas denúncias. É interessante, inclusive, para a memória desse tempo que a gente está vivendo. Porque nós não podemos esquecer do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que até velório de petista foi invadido. Que as pessoas são xingadas em restaurante. Que as pessoas foram agredidas em hospital. Que bebê vestido de vermelho, cachorrinho vestido de vermelho foi agredido. Isso não é gratuito, não nasce assim. Isso foi construído. E grande parte disso com poder midiático, que escolheu um lado, que não é neutro, né? Que tem um lado, e o lado é o do capital. É o lado que quer privatizar a nossa previdência pública, né? Para fazer um negócio da nossa aposentadoria. É um lado que quer chegar na extrema exploração do trabalhador, tirando qualquer marco civilizatório dentro das relações de trabalho. Né? É um lado que está nos jogando na barbárie. Né? É um lado que quer que nós gastemos 40% do nosso orçamento, de tudo que a gente recolhe, para juros de banco. E que livra banqueiro que não paga a Previdência de 30 bilhões aí de recursos quando a gente está falido. Que perdoa a dívida. Este é o lado dessa comunicação. Antes de
passar para o Lalo, um comentário aqui da Cássia Gonçalves. A Globo é um caso de burla de todas as leis possíveis dentro da Constituição. Será que existe um caminho para que possamos adequar essa rede golpista? Será que a gente alcança a tão sonhada democratização da mídia? Tem várias pessoas aqui dizendo que não assistem mais a Globo, como você, que não assistem mais televisão comercial e que estão manifestando a necessidade de que nós saiamos da situação de silêncio frente a este problema e a todas as reformas e a tudo mais que nós estamos assistindo no país. Agora, o Lalo. Eu acho heróicas essas decisões de não assistir mais. Eu também assisto cada vez menos, porque a gente já sabe o que vem pela frente, não tem mais a surpresa do belo, né? Você já sabe o que vem, são coisas padronizadas. Mas isso, no ponto de vista mais amplo, não resolve muito a situação. Nós temos todas as pesquisas mostram, uma pesquisa da própria Fundação Perseu Abramo, pesquisa da SECOM antes do golpe, mostram que a televisão ainda é o veículo que informa a maioria absoluta da população brasileira, está em mais de 95% dos domicílios. As respostas são sempre, por onde você se informa? Eu me informo pela televisão. Vocês vejam a importância que a televisão tem nos horários eleitorais, que não são gratuitos, mas que são veiculados às vésperas da eleição, a luta dos partidos para ter, às vezes fazem as mais esdrúxulas composições políticas para ter alguns segundos a mais no horário de televisão. Quer dizer, a televisão continua sendo, num país como o nosso, continua sendo o grande veículo formador de opinião. Quer dizer, não dá. Então nós temos que enfrentar, eu acho que são atitudes individuais que às vezes resolvem o problema higiênico da pessoa, né? Porque deixa de ver aquelas coisas todas. Saúde mental. Saúde mental, de higiene mental. Resolve o problema, mas não resolve o problema estrutural. Nós temos que enfrentar isso de uma maneira mais profunda. A pessoa que escreveu voltou a mencionar a Rede Globo. Eu costumo dizer que esse país como estaria chegando à democracia quando a Rede Globo e todas as demais fossem obrigadas no intervalo a colocar um gerador de caracteres, uma legenda, dizendo assim: esta é uma concessão outorgada pelo Estado brasileiro que começou no dia tal e termina no dia tal. Esse seria o primeiro passo para você entender um pouco melhor o que é esse monstro. Eu acho que um dos grandes problemas é que as pessoas têm muita dificuldade de ter uma relação mais crítica. Não é a relação de afastamento, mas é uma relação mais crítica do entendimento do que é esse processo. Do entendimento que você tem o direito de exigir serviços de qualidade. Quer dizer, quando o ônibus atrasa, ou quando ele quebra, ou quando ele está sujo, há um telefone ali, mal ou bem, para as pessoas ligarem e reclamarem. É um serviço público, é uma concessão pública. Para a televisão, para o rádio, isso não existe. Então você é obrigado a ouvir coisas como você acabou de ouvir desse subjornalista entrevistando o chanceler brasileiro, e você não tem para onde ligar, para onde dizer, olha, eu quero ouvir o Celso Amorim sobre esse mesmo assunto, o chanceler do Lula. Eu quero ouvir o Celso Amorim, eu quero ver a outra opinião. Você não tem aonde reclamar, né? Então eu acho que o debate é por aí. Você mencionou os conselhos de comunicação, que seriam os canais para isso, né? Os conselhos estaduais. A Constituição, esse mesmo capítulo da Constituição brasileira que fala da comunicação, também prevê a criação de um Conselho Nacional de Comunicação. Só que esse conselho é um conselho assessor do Congresso Nacional. Tem muito pouca possibilidade de interferência. É todo nomeado pelo próprio Congresso. Então, nós não temos os canais nos estados. Algumas constituições estaduais colocaram a existência do Conselho, só que nunca colocaram em funcionamento. Então, os mecanismos institucionais são muito bloqueados. Eu acredito que movimentos como o do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é o FNDC, eu faço questão de falar porque as pessoas às vezes não entendem FNDC. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, outros mecanismos da própria sociedade e, principalmente hoje,
as redes, com todas as limitações que vocês já falaram no Facebook, etc., mas, de qualquer forma, nós temos, na mídia alternativa, algumas visões diferenciadas, sim. Né? Muitas vezes coberturas de manifestações de rua são muito melhor entendidas através do Mídia Ninja ou dos jornalistas livres do que, obviamente, pelas grandes emissoras comerciais. Nós temos o trabalho heróico da TVT, que consegue, eu lembrei da TVT porque a TVT usa muito dos vídeos produzidos pelos jornalistas livres, pelo Mídia Ninja. Então, essa aproximação, e eu me lembro que a TV Brasil, em alguns momentos bons da sua existência, também abriu espaço nos jornais e no próprio programa Ver TV para essa mídia alternativa, que traz imagens e documentos, são documentos visuais, que jamais terão espaço na mídia comercial. Sim. Então, existem caminhos, são esses os caminhos. E caminhando, como é que é o caminhante faz o seu caminho, né? Bem, nós temos aqui mais alguns comentários. Muita gente está, além de falar da mídia, aproveitou aqui o espaço da transmissão para falar, reiterar o Fora Temer, para falar do golpe no Brasil, para falar do fim das reformas. O Lalo nos deu uma ótima dica aqui, né? Além da participação nos fóruns, além do que a Fro colocou, de que nós podemos acompanhar os pontos do Fórum Nacional e transformá-los em instrumento de ação, de discussão nas entidades, nos movimentos, no interior do PT, vale também a cobrança. Às vezes a gente vai se sentindo tão massacrado por essa visão do partido único, que abre mão de cobrar, por exemplo, a pluralidade de visões, a pluralidade de opiniões, informações mais precisas. E essas observações que foram feitas aqui hoje devem alimentar a nossa prática cotidiana e, naturalmente, as organizações, os movimentos nos quais nós participamos, para que a reflexão não esteja separada do debate sobre as reformas, debate sobre todas as questões que o golpe nos trouxe e que buscam transformar todos os direitos em mercadoria. É isso que nós estamos assistindo no Brasil, infelizmente. Então, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui, a participação dos internautas, agradecer muito a Maria Fro, agradecer o Lalo pela disposição e dizer a vocês que esse material estará todo disponível na página da Escola Nacional de Formação do PT, para ser usado, para ser explorado, para ser discutido, muitas vezes ser desenvolvido a partir da consulta ao Fórum Nacional, que eles apresentaram aqui como um lugar importante para o debate continuar. Boa noite e obrigado a todos.